Minutos, então tá tudo bem. Eu queria falar com vocês e que a gente lesse no livro de Ezequiel. O Senhor falou comigo hoje. Eu tinha uma palavra, e assim, gente, eu não sei se vocês, provavelmente vocês não conhecem talvez esse meu lado, né? Mas eu estive à frente do Ministério de Mulheres na minha igreja por sempre, a vida toda. Por sempre, né? Sempre que fui eu mesma. Obrigada, meu bem. E aí, enfim, né? Deus foi mudando as coisas. Ele foi colocando algumas coisas em uns lugares, outras em outros. E foi fazendo parte de um processo, mas uma coisa que não muda, que é a maneira como a gente se comporta, né? Algumas coisas, elas permanecem. Então, sempre foi assim, eu preparava uma palavra e aí chega na hora, Deus vai mudando um pouco. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tinha em mente que eu ia trazer uma direção, mas o Senhor, é claro, que sempre está no controle de tudo. E aí a direção mudou, mas eu creio que vai ser bênção, amém? Você crê? Vamos abrir lá em Ezequiel 37. E é claro que todas vocês já devem conhecer essa passagem. Ezequiel 37, quantas já conhecem? Do Vale de Ossos Secos, amém? Já pregamos muito, já ouvimos muito, mas Deus falou comigo de uma maneira especial sobre esse texto. E eu queria compartilhar com vocês. Não passa aqui, né? Mas todas vocês têm a Bíblia, senão a gente vai lendo juntas aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem está com a Bíblia? Vamos ler juntas, porque eu nunca tinha prestado atenção em alguns detalhes que para mim eles são uma chave para a gente entender isso dentro desse primeiro versículo logo de cara. Vamos lá? Vamos no 3, hein? 1, 2... Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando eu li hoje, vocês já tiveram essa experiência também? Que a palavra, cada vez que a gente abre a Bíblia e cada vez que a gente lê, a mesma palavra parece que ela toma um formato e uma ideia completamente adequada para aquilo que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor, ela vai se renovando. E quando eu percebi aqui nesse texto, falou assim, veio o Senhor, ele tomou Ezequiel pela mão, né? Então eu fico imaginando Deus levando Ezequiel e colocando ele num vale de ossos secos. Deus levou ele pelas mãos e deixou ele lá, naquele lugar que estava cheio de ossos. E ele não ficou só assim, de longe olhando. Deus deixou ele no meio desse vale. Quantas vezes a gente olha ao nosso redor, a gente vê as coisas que estão diante de nós e a gente culpa a todos, inclusive a Deus. Mas a gente não percebe que muitas vezes essas coisas que acontecem, elas têm um propósito para as nossas vidas. Eu tenho certeza, aqui a Bíblia ela é muito rapidinha, ela vai falar que Deus levou então Ezequiel pela mão, deixou Ezequiel no meio do vale de ossos secos e me fez andar, no versículo 2, ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eles não estavam secos. Não era apenas um monte de corpo. Não. Eram ossos sequíssimos. Havia passado a morte por aquele lugar há muito tempo. Vamos imaginar que a gente está diante de um lugar sequíssimo, como Ezequiel estava nesse momento. Existe esperança de vida aos nossos olhos naturais?
é muito difícil. Tudo que você olha, você não está vendo. Eu creio que Ezequiel ele não estava nem vendo lá os cadáveres, ele estava vendo ossos espalhados e quebrados e desconjuntados dos seus corpos, e eles eram muitíssimos numerosos, estavam sobre todo aquele vale. Sobre todo aquele vale. A gente não sabe quanto tempo que demorou, porque é um texto, e a gente lê, e aí Ezequiel foi, e Deus levou Ezequiel viu. Eu vou ler o texto todo, e depois a gente vai comentando essas etapas desse processo. Então me perguntou o Senhor, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes, porque para mim não. Mas se o Senhor está me perguntando, deve ter alguma pegadinha nessa história. Então, vou tentar me sair bem na resposta para ver se eu passo na etapa. Então, Senhor, tu sabes. E disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ok, parece que foi tudo muito rápido. Mas quando a gente entende que a Bíblia ela é todinha, ela tem um contexto, e Deus ele é um Deus de padrões também. E uma coisa que eu tenho aprendido com a minha vida e com a minha caminhada com o Senhor é que alguns processos na nossa vida, principalmente os mais difíceis, eles demoram o tempo que for necessário para a gente entender. Então você está dizendo que a gente pode antecipar a dor, fazer ela acabar mais rápido? Pelo que eu creio, sim. Você já viu pessoas que passam pela mesma situação e umas parece que sofrem mais e se prostram mais, enquanto outras parece que conseguem de alguma maneira entender tudo aquilo e passam para a próxima fase? Vamos pensar. A gente está aqui em Ezequiel, mas vamos tentar lembrar. Eu estou com medo de descer aqui e depois tropeçar, então eu vou ficar por aqui, senão eu descia no chão aí com vocês. Todo mundo conhece a história da saída do povo de Deus do Egito em direção à Terra Prometida. Passaram pelo deserto. Qual era o tempo? Quanto tempo eles demoraram nessa travessia? 40 anos. 40 anos demorou a travessia do povo do Egito até a Terra Prometida. Agora vamos lá. Será que era tão longe assim? Quando Moisés mandou os espias para lá, quanto tempo os espias demoraram para chegar no mesmo lugar? 40 dias. Como é que uma trajetória de 40 dias de caminhada se transformou em 40 anos de peregrinação pelo deserto? Vamos combinar, se tem um lugar difícil, é o deserto. Deserto, ele é a ausência de tudo. O deserto, ele nos leva ao nosso limite da humanidade, porque a gente já não tem mais recurso. Enquanto a gente ainda tem condição de mudar a situação, a gente consegue se organizar. Mas no deserto, a gente só tem uma escolha. Ou a gente depende de Deus, ou a gente perece no deserto. Não tem outra alternativa. E esse povo aqui que está em Ezequiel, provavelmente eles pereceram no momento de dificuldade. E eles pereceram e não foi pouco, a ponto dos ossos estarem sequíssimos e já estarem separados. Agora, se a gente vai lá atrás na história e a gente entende que o povo ficou 40 anos num percurso de 40 dias.
Vocês sabem que Deus explica isso, né? Porque eles foram enviados, eles viram a terra, mas ao invés deles ficarem com o olho atento nas promessas, eles começaram a reparar no quê? Nas dificuldades. A terra manava leite e mel. A terra era próspera. Os cachos de uva, eles precisavam levar em 2 ou mais, porque, gente, cacho de uva, a gente pega um monte de cacho de uva. Eles pegavam um cacho de uva nas costas. Mas isso não era suficiente, não, porque tem gigante. Nossa, mas meu filho, tem mana, leite, mel, você está no deserto. Vamos lá, no Egito você era escravo. No deserto você está sofrendo. Eu estou te levando para um lugar que mana, leite, mel, tem prosperidade, tem vida. Ah, mas tem gigante. Ai, é difícil. Deus tirou a gente do Egito, porque tá certo que a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha onde morar. Tá certo que a gente era escravo, mas a gente estava vivendo lá, nossos pais, avós, tataravós, há 400 anos. E aí Deus então falou, bem, para cada dia de murmuração, que foram 40, será 1 ano. Para vocês, quem sabe assim vocês entendem o que eu estou oferecendo para vocês. E eu creio que quando Deus pegou Ezequiel, porque Deus aqui, ele tá, se você vai ler, eu não gosto de pegar textos pinçados. E quando você chega em Ezequiel 37, antes, Deus já falou sobre Israel, sobre o adultério de Israel com outros deuses, sobre o distanciamento, já fez promessas para Israel. Deus foi mostrando para Ezequiel tudo o que estava acontecendo, até que ele falou assim, eu vou ilustrar então, porque até então eu estou falando, mas agora eu vou te mostrar, Ezequiel, tudo o que eu falei. E pegou Ezequiel e levou e pôs ele lá no meio, e saiu, e ficou lá olhando. Eu acredito, eu não sei quanto tempo passou, mas eu sei que foi o tempo suficiente para Ezequiel entender aonde ele estava e o que aqueles ossos significavam. A gente passa às vezes por desertos na nossa vida. Às vezes a gente olha na nossa vida e a gente só vê morte. Tudo que a gente vê é morte, decepção, frustração. Eu não acredito que exista alguém aqui, e se existir, eu quero conhecer, que nunca tenha passado por uma decepção na vida. Que nunca tenha passado por uma dor na vida. Que nunca tenha olhado ao seu redor e tenha visto e falado, meu Deus, isso aqui pode voltar a viver. Na maioria das vezes, no momento da dor, a gente vira para Deus e fala assim, Deus, não há mais esperança. E quando Deus pergunta para Ezequiel, e aí, você acha que isso pode voltar a ter vida? Ezequiel fala assim, Senhor, o Senhor sabe, eu não sei. E aí eu me lembro de outras vezes que o Senhor, Ele mantém o mesmo padrão e Ele leva pessoas a se observarem e observarem a situação à sua volta. Quem lembra de Isaías? Quando Deus chamou Isaías, o maior profeta, né? Tá um pouquinho antes de Ezequiel. Quando Deus chama Isaías, o que Isaías, depois que ele tem aquele encontro com Deus, o que Isaías automaticamente ele fala? Ai de mim! Ai de mim, Deus, o Senhor está me encontrando. Peraí, o senhor não está entendendo, porque Isaías, eu estou te escolhendo. Não, Senhor, não. Peraí, deixa eu te explicar, Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, quando ele vê o Senhor, ele olha para si, ele se identifica e automaticamente ele olha para o que está ao seu redor, para o seu cenário. Vocês percebem um padrão na maneira de agir de Deus? E aí então, quando Isaías reconhece quem ele era,
Porque ele poderia falar assim, Deus, o Senhor me escolheu, eu sabia. Porque eu estou te esperando um tempão aí, todo mundo me reconhecer, ninguém me reconhece. Ainda bem que o Senhor me reconheceu. Porque tem gente que é orgulhoso. Mas ele não. A questão não é que ele teve uma falsa humildade. Não, ele falou, Senhor, quem sou eu na fila do pão para que o Senhor me escolha? Tem tanta gente mais interessante, mais capacitado. E aí, a gente está aqui no Antigo Testamento, mas Jesus mantém o mesmo padrão. Quando lá em 1 Coríntios 11, nas instruções para a ceia, que Paulo está ministrando a ceia, qual é o conselho que Paulo dá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas, meu Deus, peraí, o que Ezequiel, Vale de Ossos Secos, tem a ver com Êxodo? Tem a ver com Coríntios? Tem a ver com Isaías? Eu acho que você está viajando. Não, eu não quero falar apenas sobre os ossos secos. Eu quero falar como que esses ossos podem voltar a ter vida. E existe uma chave. E essa chave ela é importante, por quê? Porque Deus em todo o tempo, desde o princípio, lá no Éden ainda, Ele chega para Adão depois do pecado e fala, o que você fez? Você percebe que Deus ele sempre propõe um movimento de a gente olhar para nós? Adão ele teve uma oportunidade depois do pecado. Adão, cadê você? Estava escondido. Cadê você, Adão? Eva, tá tudo bem? Ai, Senhor, estamos nus. Por quê? Como é que vocês chegaram a essa conclusão fantástica? E aí foi um jogando a responsabilidade sobre o outro. Toda vez que a gente joga a responsabilidade da situação que a gente se encontra sobre o outro, seja esse outro o nosso irmão, seja esse outro a pessoa que trabalha com a gente, o nosso pastor, quem quer que seja, a gente está desfocando de nós. Fala assim, Deus tem um propósito comigo. E enquanto eu não entender que eu sou individual para Deus, esse propósito não vai acontecer. E eu vou ficar rodando, e rodando, e rodando 40 anos no deserto. Ou eu vou passar um calor terrível olhando esse monte de ossos e não sabendo o que fazer. Ou eu vou ficar diante do Senhor prostrado e falando, Senhor, ai de mim, eu não sou merecedor, porque não sei o quê. Deus, Ele nos ensina a olhar para nós. Mas não no sentido de olhar para nós e falar, uau, como eu sou boa. Nossa, eu sou uma mulher empoderada no sentido que todo mundo fala. Você liga a televisão, você vê a mídia, o que é uma mulher empoderada? Uma mulher empoderada é uma mulher que manda no homem. É uma mulher que resolve tudo. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que nós devemos ser as mulheres que Deus criou nós para sermos. Tá, ok, que bonito, mas o que é isso? Isso significa que nós precisamos entender quem somos, o nosso papel e o que é que o Senhor quer fazer com a minha vida no cenário onde eu estou vivendo. Porque de verdade, para que nós estamos aqui? Se não for para ser instrumento de Deus aonde nós estamos. Se não for para mudar o cenário ao nosso redor a partir das nossas vidas. Lá na ceia, quando Paulo fala, examine-se, pois, a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, o que a ceia simboliza? A gente leva isso uma vez por mês aqui também, né? Uma vez por mês tem culto de Santa Ceia, e então, ok, nesse dia eu me examino. Cear é muito mais do que o momento da ceia. A ceia, ela simboliza o sacrifício de Jesus. Ela simboliza a nossa comunhão, porque nós não tínhamos acesso e através da representação da ceia nós temos acesso livre ao nosso Pai. A ceia,
É o acesso a Deus. E como é que nós podemos ter um acesso saudável a Deus? Porque o acesso ele foi liberado. Paulo vai falar isso. Examine-se, assim coma e beba. Quem comer indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, o relacionamento nós vamos ter com Deus. Ninguém escapa de ter um relacionamento com Deus, porque Deus ele é o Senhor de todo o universo. Não dá pra gente ignorar a presença dele. Mas a gente precisa entender que para esse relacionamento ser saudável, primeiro, fala assim, primeiro, eu preciso saber que ele é Deus. E se ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas eu preciso, depois de reconhecer que ele é Deus, que ele pode todas as coisas, eu preciso olhar para mim. E quando eu olho para mim, eu me encontro exatamente no mesmo lugar de Isaías. E eu olho para mim, o espelho vem e eu olho e falo assim, eu não tenho. Quem sou eu diante de um Deus tão grande como o meu Deus? Quem sou eu? De verdade, tem alguém aqui que tem coragem de falar assim, nossa, eu sou boa o suficiente. Vou tentar descer e não cair. Eu sou boa o suficiente, porque olha, nem precisava de Jesus. Não, para que Jesus veio aqui para morrer por mim? Para quê? Não, eu sou santa. Eu sou boaçuda. Eu faço de tudo. Eu sou. Deus pode contar comigo. Ah, eu atrapalhei, mas eu vou subir. Tem alguém aqui que não precisa do sangue de Jesus? Nós somos pecadoras. Nós somos pessoas que só por essência estamos longe do Senhor. E se não for o Senhor na nossa vida, nós não temos parte com Ele. E eu já vou subir de novo, pastora. E vou mesmo, fica mais fácil, porque senão eu me perco aqui. Pronto, desculpa. Senão eu não tenho parte com Ele. Então assim, primeiro eu preciso saber quem é o meu Deus. Segundo, eu preciso saber quem eu sou. Preciso olhar para mim. Esse movimento. Depois eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem eu sou. Provavelmente eu descobri que eu não sou boa coisa. Eu vou olhar depois então o cenário ao meu redor. Que na grande maioria das vezes não é um cenário de vida. Cada um enfrenta situações de morte diferentes. Mas todos nós, enquanto estamos aqui, pisando nessa terra, nós enfrentamos dores, decepções, frustrações, falta de amor. Às vezes do amor principal, que é o nosso por nós mesmos. E aí a gente vai olhar para nós, vai ver esse cenário. E aí Deus pede para que a gente, depois que viu tudo isso, olhe para Ele de novo. Sabe por quê? Porque aí Deus vai mostrar para mim e para você que essa visão que nós temos, ela é uma visão natural. Mas que o que Ele vê em nós e o cenário que Ele vê sendo transformado através de nós é um cenário completamente diferente de tudo aquilo que os nossos olhos estão enxergando. Ezequiel estava lá no meio de um vale de ossos sequíssimos. Não existia nada, né? Quando a gente vai lá em Jó, fala assim, é o cheiro das águas, a esperança para a árvore, que ainda que cortada, o chão, pelo menos ainda existia um tronco, ainda tinha um ramo, ainda tinha alguma coisa, estava seco, mas ela ainda existia. Ezequiel está num lugar onde não tem esperança de vida. Não existe esperança de vida. E Deus parece que Ele nos testa, né? Quando Ele fala, olha para a sua volta, você acha que tem vida aqui? Você acha que você vai conseguir lidar com isso? E o mais legal de tudo isso é que Deus levou Ezequiel pela mão, né? Ele foi conduzindo Ezequiel pela mão, que nem a gente faz com o nosso filho. Aí Ele largou Ezequiel lá no meio.
E ele saiu e falou assim: observa aí, Ezequiel, tá tudo certo? O que você está vendo? Faz assim, não fica parado aqui não. Dá uma caminhadinha pelo local. Deus, ele parece que ele faz, mas por que que ele faz isso? Será que Deus, ele se alegra com o nosso sofrimento? É óbvio que não. Deus, ele precisa moldar você para o processo e para o propósito que ele vai te levar. Só que enquanto a gente resistir a esse processo, nós não vamos chegar ao propósito. Isso é uma fala que todo mundo diz. A gente abre o Reels, está falando sobre isso. A gente abre o Instagram, está falando sobre isso. Quem não passa pelo processo não chegará ao propósito. Virou moda, é a frase do momento. Mas é verdade. A diferença é a gente entender e aceitar o nosso processo. Então, beleza, Ezequiel. Vamos voltar aqui para Ezequiel. Ezequiel, ele viu que ele estava sozinho no meio de um vale de ossos sequíssimos. Deus pergunta para ele: pode ver vida? Ele falou que, Senhor Deus, você sabe, eu por mim não, mas você está perguntando, vamos lá. Aí Deus fala assim: sim, você vai profetizar. Olha para esse cenário e profetiza a vida. Olha como ele fala: profetiza esses ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aí então vamos pensar na cena. Como é que vocês imaginam essa cena? Ezequiel estava lá, entendeu todo o processo, beleza? Aí ele virou para falou assim: ei, ossos, ossos secos, ossos sequíssimos. Deus, o Senhor Deus falou que vocês vão ter vida, então eu profetizo vida sobre vocês. E aí, imediatamente, houve vida? Amém? Não. Teve mais um processo. Quando a gente acha que o negócio tá... Não, agora vai. Agora vai. A gente cantou lá: quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. A gente só precisa esperar. Mas como assim não teve vida? Não, claro que teve, mas a própria vida, ela levou um processo. Então vamos ver o processo que aconteceu. É o que a gente lê, parece que é tudo imediato, mas não. Vamos lá, os ossos estavam jogados, né? Tudo lá. Primeiro, Deus juntou cada osso com seu osso. Aí depois, ele fala assim, ó: porém, tendões sobre vós. Quando é que eu falo, depois a gente volta. Quando a gente pensa numa coisa pronta, a gente humano, a gente pensa o quê? A gente quer ver o que está por fora. A gente quer ver o corpo completo, a casca. Mas o padrão de Deus, ele é todo diferente do nosso. Primeiro tem os ossos. Não tem nada. É o que está lá dentro da gente, os ossos. Deus junta e aí ele vai pôr o quê? Os tendões. E porei tendões sobre vós. E farei crescer carnes sobre vós, os músculos. E por vós porei pele, e porei sobre vós o espírito e vivereis. Fala comigo: Deus dá vida de dentro para fora. Deus me transforma de dentro para fora. E quando eu sou transformada por Deus, quando eu me permito ser transformada por Deus, de dentro para fora, o cenário ao meu redor começa a mudar. Pode ser que você não vá ter o cenário que você imaginou, porque a gente está percebendo que nunca é como a gente imagina. E isso não é um acaso na Bíblia, não. Sempre é como Deus quis, e quem se molda lá desde a Terra Prometida. A galera pensou que ia chegar lá: eu estou saindo do Egito, vou chegar lá e não vai ter problema algum. Mas não. O cenário de Deus é diferente do nosso. E a grande chave
da gente não se decepcionar com as coisas e confiar no agir de Deus, é a gente entender quem nós somos e quem Deus é. E que as coisas, elas acontecem não do nosso jeito. Todo mundo aqui já orou Pai Nosso, certo? Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Seja feita a vossa vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em tudo. A nossa vontade, os nossos caminhos, muito provavelmente, vão nos levar a nos transformarmos nesse monte de ossos. Porque tudo que a gente consegue fazer com a gente mesmo, por melhor que a gente queira, não é nem perto daquilo que o Senhor espera de nós. Você crê que pode haver vida? Você crê que existe esperança? Eu creio. Eu sou prova viva de que as coisas, elas muito provavelmente não acontecem da maneira como a gente espera. Elas não acontecem no tempo que a gente determina, mas elas acontecem como elas têm que acontecer. E tá tudo bem, porque quem está no centro da vontade e que está no controle de todas as coisas é Deus. Thais, então você está me dizendo que Deus, ele decide coisas ruins para acontecerem com a gente? Claro que não. Se você for entender e ler Ezequiel todinho, você vai entender por que esse vale de ossos secos estava lá. É claro que, como eu disse no começo, Deus foi falando para Ezequiel, falando por 36 capítulos. E aí então, ele falou assim: tá bom, Ezequiel, vou fazer assim, agora eu já falei para você, eu vou te levar para você enxergar o que eu estou falando, então eu vou desenhar para você. Esses ossos, se você for ler todo o capítulo 37, dentro do contexto bíblico, ele simboliza Israel. Israel, o povo de Deus que estava morto. Morto porque Deus matou? Não. Morto por causa dos seus pecados. Esse povo, ele foi rebelde contra Deus durante todos os 36 capítulos anteriores. E a desobediência, ela gera morte. Só que eles estavam desobedientes há muito tempo. Por isso eles chegaram nessa situação. Mas Deus, ele está dizendo para Ezequiel: ok, apesar de haver morte, apesar do pecado gerar a morte, apesar de as circunstâncias acontecerem porque nós vivemos aqui e o mundo jaz no maligno, mesmo assim, se você confiar em mim, até o cenário de morte eu transformo em vida e eu transformo em bênção. E aquilo que não era nada vai se transformar num grande exército para mudar todas as circunstâncias ao seu redor. Não importa, a questão não é como você chegou nessa situação. Não, a gente consegue voltar no tempo? Não consegue. Deus, ele sempre levou as pessoas para um tempo à frente. Ele levou João para frente, ele leva os profetas a terem visões no futuro. Mas voltar para trás, ninguém voltou. Ninguém voltou porque a gente não pode mudar as nossas atitudes. Mas a gente pode aprender com cada uma delas. Não foi à toa que Deus foi contando para Ezequiel tudo o que estava acontecendo. Não foi à toa. Não foi à toa que tudo aconteceu com Cristo para depois lá em Coríntios celebrar a ceia. As pessoas, quem crucificou Jesus não foi o diabo. Eu não sei se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio. Jesus não foi parar na cruz porque o diabo mandou ele lá. Não, foram os nossos pecados. Sempre são os nossos erros, a nossa distância de Deus, o olhar para nós segundo o nosso olhar, mas não segundo o olhar de Deus, o fazer a nossa vontade de não respeitar o tempo de Deus. Todas essas coisas vão levar
a morte, vão levar ao pecado, e muitas vezes a gente vai sofrer consequência do pecado dos outros, porque a vida é assim. Mas e daí? A gente vai parar a caminhada, sentar e chorar? A gente vai entregar os pontos e falar, não quero mais brincar disso, Senhor, muda a brincadeira. Senhor, me leva para a Ucrânia, porque agora lá vai cair uma bomba, eu vou para lá e pronto, acaba com tudo isso. Ou tem gente ainda que se refugia, não sei se vocês já ouviram falar disso. A pessoa está sofrendo tanto, está tão angustiada, está tão desesperançada, que ela fala assim, queria tanto que Jesus voltasse. A Bíblia fala que a gente tem que ansiar pela volta de Jesus. Mas ansiar pela volta de Jesus é quando está tudo bem e você ainda assim quer que Jesus volte. Não quando você está num beco sem saída. Jesus, volta logo. Isso é fuga. Deus, ele tem vida, independente da morte. Independente do seu cenário. Independente do que aconteceu para você chegar na situação que você está. Mas você está falando muito genericamente. Eu não sei quais eram os seus planos. Talvez você olhe no espelho na sua casa e você fala assim, poxa, eu fiz 30 anos. E eu imaginava que quando eu tivesse 30 anos eu teria uma carreira bem sucedida. Eu teria um bom casamento. Eu teria filhos. Ou então você talvez já passou dos 50 e você olha e fala assim, poxa, eu imaginava que com 50 anos eu teria um casamento abençoado, eu teria os meus netos, eu teria os meus filhos formados, eu teria orgulho dos meus filhos, porque afinal de contas eu me dediquei para eles esse tempo todo e eu não consigo ter essa resposta. Talvez você olhe o seu cenário hoje e seja, poxa, o que aconteceu comigo? Onde eu me perdi? Porque quando eu era menina, quando eu era jovem, eu achava que eu era uma mulher tão forte. Eu achava que eu tinha tantas coisas para viver. Eu tinha tantos sonhos. Onde estão os meus sonhos? Eu não sei qual é o cenário de morte. Eu sei que cada coisa que a gente planeja e não acontece é uma sensação de morte. Cada expectativa que é frustrada é uma sensação de morte. Cada coisa que roubam da gente é uma sensação de morte. Mas não importa. Fala assim, não importa o meu cenário. Não importa a minha dor. Não importa a minha frustração. A minha decepção. Porque se eu olhar agora pro Deus que é dono de todas as coisas e que pode todas as coisas, esse cenário de morte, ele vai se transformar em um cenário de vida, e um cenário de vida com abundância, porque foi isso que o Senhor Jesus nos prometeu. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida em abundância não é você ter coisas. Vida em abundância não é você, não é bem material, porque isso passa. Vida em abundância é você ter a plenitude de quem Deus fez você para ser. Pensa comigo, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Será que Deus quer um monte de gente que fica andando, depois esse povo todo se levantou e ficava andando que nem um exército, aí soprou o Espírito? Quando fez é sempre assim, existe um material e depois vem o Espírito, e o Espírito traz sentido a todas as coisas. Deus, ele fez você com um propósito. E o propósito que Deus tem para mim, ele é diferente do propósito que Deus tem para você, para você, para você, para você. Porque nós somos seres individuais e Deus trabalha na nossa individualidade para fazer a diferença. Somos um corpo com muitos membros. Cada um tem sua função. Não queira ser aquilo que o outro é. Porque se o outro já é, se a outra já é, já está fazendo a função dela. Seja aquilo que Deus fez você para ser. Pastora, mas como que eu vou saber o que Deus fez eu para ser? Simples. Se examine. Examine-se, pois, a si mesmo. Olha para dentro de si, faz esse movimento de volta.
Deus constrói de dentro para fora. Primeiro o osso, ia ser mais bonitinho se fosse primeiro a pele. Primeiro o osso, depois o tendão, depois o músculo, depois o nervo, depois a pele, depois o espírito. Depois é a vida. Eu quero te convidar. Aonde você está, no seu lugar, fechar os seus olhos e buscar esse lugar aonde você se examina. Pedir para que o Senhor agora mostre você, não como você se vê todos os dias na frente do espelho. Não como você se vê, se o seu cabelo está arrumado ou está desarrumado, se a sua roupa está bonita ou está feia, se você está gordo ou magra. Não. Não é para Deus te mostrar quem você é de fora para dentro. Mas é para Deus te mostrar quem você é de dentro para fora. Pede para Deus te mostrar aquilo que está seco no seu coração. Aquilo que a vida foi secando aos poucos. Aquilo que foi sendo tirado de você aos poucos. Eu não sei se você ouviu, mas você não consegue. Mas você não tem valor. Você fala, mas você nunca consegue fazer nada. Você acha que você vai conseguir? Não, você é incompetente, você é incapaz. Eu não sei o que você já ouviu. Mas eu sei que cada uma dessas coisas, elas foram te ferindo, elas foram te diminuindo, elas foram acabando com aquilo que Deus fez você para ser. Pede para o Senhor te mostrar esse lugar onde os ossos estão secos, esse lugar onde aparentemente não tem mais vida. Pede para o Senhor trazer na sua memória aqueles sonhos que você tinha. Aqueles sonhos que Ele colocou no seu coração. E que quando você pensava neles, você sorria. O sorriso brotava do seu rosto. Não foi por acaso que você sonhou com esse sonho. Pede para o Senhor trazer vida. Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre esses sonhos mortos. Profetiza sobre essas palavras que você ouviu de que você não iria conseguir, de que você não era ninguém, que você não era nada. Profetiza, o Senhor traz vida. Eu profetizo a esses ossos, levante, tenham vida. Profetiza aos seus sonhos, tenham vida. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Se você puder. Pastora, tem a banda depois no final? Ou se puderem subir, tá bom. Continua nesse mesmo espírito. Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora. Eu profetizo sobre essa morte. Eu profetizo sobre essa dor. Eu profetizo sobre esse vale de ossos sequíssimos. Eu profetizo sobre esses sonhos que morreram. Eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus, sobre os sonhos, sobre aquilo que o Senhor fez para ser e que você não se reconhece mais. Eu profetizo agora, haja vida. Olhe para o seu lugar de dor e fala assim: existe vida do Senhor na minha vida. Existe esperança do Senhor na minha vida. Querida, você precisa crer. Você precisa crer que sempre em Cristo há vida. Que sempre em Cristo há amor. Que sempre em Cristo há esperança. Sempre há. Porque antes que tudo houvesse, Ele já era Deus. Antes do primeiro falar, Ele já existia. Ele não existia, Ele era. E o Deus que criou todas as coisas, Ele não pode dizer a um monte de ossos: ressuscite, tenha vida.
Ele não só pode, como Ele está dizendo essa noite. Ele está dizendo para os seus sonhos que eles não morreram. Ele está dizendo que a sua dor, ela não vai durar para sempre. Ele está dizendo que o propósito que Ele tem para a sua vida, Ele vai se cumprir. Você só precisa se posicionar. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. E aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, eu profetizo vida. Porque o Senhor nos fez ser quem o Senhor nos diz que somos. Senhor, não é o que nós ouvimos dos nossos pais, não é o que nós ouvimos dos nossos namorados, dos nossos maridos, não é o que ouvimos, Senhor, do nosso chefe, não. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E o Senhor diz que nós somos um grande exército sobre a face da terra. O Senhor diz que nós somos fortes nele, que nós somos empoderados nele. E que o Senhor nos chamou para guerrear e para conquistar toda a nação para Ele. Não é por nós, não é para encher os nossos bolsos ou para qualquer coisa assim, não. Mas é para que o reino se estabeleça. Oh querida, o tempo está chegando. A gente não tem muito tempo para ficar correndo em volta do mesmo lugar, Já passou o tempo da gente entender qual é o nosso propósito, da gente passar por esse deserto, de a gente superar. Você pode dizer que você é quem diz Deus que você é? Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim. Você pode cantar essa verdade? Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim. Oh, aleluia. Declare. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu sou filha, aleluia. Enquanto ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Oh, aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Queridos, quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos o processo, quando olhamos para Deus, quando olhamos para nós, para o nosso cenário e recebemos de Deus a visão correta, o que nós somos, você consegue declarar cantando, mas não cantar só da boca. Cantar com o seu sentimento, com o seu coração, com a certeza da sua transformação. O que você é, o que nós somos? Escolhidos, perdoados. Você é perdoada. Eu sou quem diz. Você é escolhida. Você tem um propósito. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, Senhor. Escolhido,
perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Você é? Eu sou. Amém? Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia! Quantas filhas nós temos aqui? Quantas filhas? Quantas mulheres restauradas nós temos aqui? Quantas mulheres vivas nós temos aqui? Quantos ossos ainda estão mortos? Existe alguma coisa morta aqui ainda? Não. Se existe, eu declaro vida. Eu declaro vida. Eu declaro vida, abundância de vida, em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Somos amadas, somos escolhidas, somos perdoadas, somos um exército. E não é por sua causa, nem por minha causa, mas é pelo sangue do Senhor Jesus, que nos amou, que nos resgatou e que nos tirou do vale da sombra e da morte e nos trouxe para caminharmos na mais perfeita luz. Quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe poderosamente esse Ministério de Mulheres, a igreja, a sua vida. Amém, gente, que bênção, né? Olha só, pastora, a gente quer dar um presentinho com todo carinho. A gente preparou com todo carinho. A Stephanie nos ajudou, ela que está organizando tudo. Deus abençoe ela. A Stephanie, olha lá, a cara dela. A gente pensou em coisas que você gosta, né? A gente viu que você gosta de café, falou assim, ai, vamos com seu nome. Mas gente, vamos tá. Eu quero que vocês estendam as mãos para que Deus possa estar abençoando, né, a Thaís, cada dia mais, como ela nos abençoou tanto, né? Que Deus possa dar em dobro para ela. E olha, só o começo do culto de mulheres, né? Assim, né? O primeiro dia, né? Nós vamos ter mais. Mas vamos estar orando para ela. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção que ela foi na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa encher cada dia mais e que tudo que ela trouxe para nós, que ela possa receber uma bênção dobrada, Pai. Que ela possa ser cada dia mais usada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida dela. Eu tinha falado, deu certo, gente, ela tem um e-book, ela vai fazer uma mentoria também. A gente vai colocar aqui. Deixa eles colocarem aqui. Quem quiser adquirir o e-book dela, se chama Chave, né? E creia, haverá vida, amor, vida, amor e esperança. Amém? Aí vocês podem entrar no Instagram dela, seguir ela e eles vão colocar aqui. Vamos ver. Entendeu? E aí a gente vai mostrar pra vocês como que vocês... Mas é simples, gente. Vocês vão entrar no Instagram dela, vai ter um link lá. Aí vocês cliquem no link e aí já vai direcionar já pra página dela. E lá vai ter as opções de mentoria, do e-book, né? Não tem problema, elas estão me ouvindo. Já cansaram de me ouvir, não. A Raíza. Não, depois vai aparecer lá. Quem é que já foi no meu Instagram, já me viu tomar o café? Eu vou tomar café amanhã, claro, com a minha caneca nova. Que chique, meu Deus do céu. Vai lá, aí tem o link na bio, né? Aí tem o linkzinho que é o Linktree, aí já vai abrir lá, mentoria,
e-book, aí no e-book vocês já entram. Eu acho que ainda está em promoção, que eu pus um cupom de 20%. Se por acaso, eu vou ver se não der certo, ó, se vocês não tiverem, me chama lá no direct, porque aí eu vou lá no Hotmart e coloco o cupom de 20% e passo para vocês, tá bom? Mas de verdade é uma leitura bem fácil, onde eu compartilho um pouquinho daquilo que Deus fez comigo, sem contar a minha história, mas com o objetivo de ajudar mulheres que passam por uma situação que elas não gostariam de passar, né? Porque às vezes os cenários eles são diferentes do que a gente imaginou. E a gente não tem o que fazer, não dá para voltar atrás. Mas a gente tem o poder dado por Deus de seguir em frente e de não desistir. Então lá eu compartilho um pouquinho da minha experiência. E é isso, gente. Agradeço muito, muito, muito o carinho de vocês, os ouvidos de vocês e as orações de vocês, que eu sei que vocês oram por mim. E isso tem sido muito, muito importante para mim. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe. Gente, a gente vai entregar também uma lembrancinha para vocês. A Stephanie com as meninas prepararam uma lembrancinha para vocês e elas vão passar entregando. E aí nós vamos orar encerrando e nós vamos ter comes e bebes, muita coisa gostosa. Já estou sentindo cheiro de salgadinho, né? E aí nós vamos estar orando encerrando, amém? Eu já vou estar orando encerrando, orando pelos alimentos e é momento de confraternização, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste culto de mulheres. E nós agradecemos, Senhor, porque que foi apenas o começo do nosso culto e já foi tanta bênção, gente, já foi tão abençoada, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos dá a graça, Senhor, de receber tantas bênçãos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Senhor, nós agradecemos por este alimento, pelas lembrancinhas, por cada mulher aqui, pela confraternização, pela pastora que esteve pregando, Pai, pelo louvor, todo mundo que participou, todo mundo que ajudou, Pai, todo mundo que está assistindo a live. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos confraternizar com os alimentos. Amém.